Hoje a gente finaliza a nossa semana lunar. Bom dia, Bá. Durante essa semana, então, eu falei sobre a Lua e sobre o signo da Lua, que é Câncer, e as práticas que fortalecem a Lua. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho mais sobre essas questões, né, lunares. Então, lembrando que essa live faz parte de um projeto que eu estou fazendo, que são as Semanas Planetárias. Toda semana eu vou falar de um planeta, dos signos que esse planeta rege e como funcionam as energias desse determinado planeta da semana. E essa semana foi a Lua. Antes de começar, também é bom lembrar que eu estou falando de astrologia védica. Então, a astrologia védica enxerga essas energias planetárias das influências do Sol, a influência da Lua e dos outros grahas, né? A gente acaba chamando de planeta para facilitar e não ficar falando muito sânscrito. Mas eu sei que o Sol não é um planeta e que a Lua não é um planeta, é só para facilitar a nossa linguagem mesmo. Mas a astrologia védica enxerga a influência da Lua, as características de Câncer, da mesma forma que a astrologia mais comum aqui no Ocidente enxerga, né? A astrologia tropical. Só que tem cálculos diferentes. A astrologia védica usa cálculos siderais e a astrologia tropical usa cálculos tropicais. Então, se você ainda não tem o seu mapa védico, eu te recomendo que faça em algum site ou algum aplicativo na internet para entender onde é que você tem a Lua no seu mapa, onde é que você tem Câncer no seu mapa. Então, eu vou colocar aqui na legenda desse post um link, uma sugestão de link de onde é que você pode fazer esse seu mapa védico. Então, a Lua, que é o nosso assunto da semana, é o graha que influencia a nossa mente. Isso acontece porque a nossa mente nada mais é do que um reflexo distorcido da nossa consciência. Oi, Gê! Que saudade! Então, a mente é um reflexo distorcido da nossa consciência, assim como a Lua é um reflexo do Sol, né? É a forma que o Sol tem de brilhar durante a noite. E a nossa mente é a forma que a consciência encontrou para interagir com a manifestação, com o mundo material. A partir desse indicativo, que faz parte da Lua, a mente, a gente consegue entender, e se a gente parar para observar o que é a Lua, a gente consegue entender o que a Lua representa no nosso mapa natal. Começando pela mente. A nossa mente, ela é muito subjetiva. É o nosso depósito de opiniões. E as nossas opiniões, elas mudam toda vez que a gente muda um ponto de vista. Então, a Lua tem essa característica de movimento, de ciclos e de ser mutável. Depois que a gente tem uma opinião sobre determinado assunto, a gente consegue definir se a gente quer ou não quer esse objeto, ou qualquer que seja o foco da mente. Então, a Lua, além de representar a nossa mente, representa também os nossos desejos e aversões. E eu comentei isso em um dos posts dessa semana, o quanto isso é importante dentro dos estudos do yoga, né? É uma parte muito grande a gente entender como os nossos desejos e as nossas aversões impulsionam as nossas ações. E isso é assunto regido pela Lua. Na hora que a gente sabe se a gente quer ou não quer alguma coisa, a gente fica feliz quando consegue o que quer e fica frustrado quando não consegue o que quer ou quando tem aquilo que a gente não quer. Então, por causa disso, a Lua também é quem influencia e quem rege os nossos desejos. Porque tudo isso faz parte, os nossos desejos não, as nossas emoções. Porque tudo isso faz parte da mente.
Então, todas essas questões são vistas a partir do posicionamento da Lua no nosso mapa. Como funciona a nossa mente, né? Se é uma mente que é mais calma e objetiva, dentro da subjetividade natural da mente. Se é uma mente que tende a ser muito agitada, se é uma mente que está sempre buscando alguma coisa, ou se é uma mente que consegue ser prática, né? De ter uma ideia e concretizar. A gente também consegue estudar a partir do posicionamento da Lua no nosso mapa como a gente lida com os desejos, né? Se os desejos nos impulsionam para uma ação com direcionamento e a gente tem essa capacidade de ser prático em relação aos nossos desejos, se a gente é completamente soterrado pelos nossos desejos e não consegue fazer mais nada a partir disso. E o posicionamento da Lua no nosso mapa também determina como a gente lida com as nossas emoções. Então, todos esses assuntos apontam a Lua como sendo responsável por o nosso ser interno, né? Com o que muito do que acontece da pele para dentro está conectado com a Lua. E isso dá para a Lua características de ser um planeta voltado para dentro. Então, é um planeta mais doméstico e caseiro, introspectivo, talvez tímido. E a Lua, no seu mapa, está posicionada em determinada casa astrológica e isso influencia diretamente uma área da sua vida. Eu, por exemplo, tenho a Lua na minha casa da comunicação. Então, muito da minha mente, a minha mente consegue ser muito bem direcionada quando eu estou pensando em como me comunicar, em passar conhecimento, por exemplo, que é uma das coisas que eu adoro fazer. Eu tenho muitas conversas internas também, os meus pensamentos normalmente aparecem em forma de diálogo por essa característica da comunicação. A área da vida onde a gente tem a Lua tende a ser instável, né? É uma área que tem sempre movimento, que está sempre mudando o ponto de vista e que opera nesse lugar dos ciclos. E como todos esses aspectos são extremamente subjetivos e flutuante, a Lua é o graha que sofre mais mudanças, né? As mudanças da Lua são muito dramáticas comparada com os outros astros no céu, né? Um dia ela aparece cheia e luminosa e esplendorosa, outro dia ela aparece, ela nem aparece, né? E como também é o astro mais próximo de nós e por causar influência na nossa mente, isso dá um lugar, um status para a Lua como um planeta que é muito relevante para a gente estudar, né? A nossa percepção da realidade passa pelo filtro da mente, né? A nossa realidade é completamente mental. Então, estamos todos aqui nessa terça-feira de manhã, eu tenho uma percepção sobre esse momento e você tem uma percepção completamente diferente, mesmo se a gente estivesse juntos no mesmo lugar, a gente ia perceber a realidade de forma diferente, porque essa percepção precisa passar pelo filtro da nossa mente. E é por isso que a gente sempre estuda o posicionamento da Lua. Para entender um mapa natal, a Lua é um ponto que é a âncora daquele mapa, para a gente entender como esse mapa se comporta. Para fazer previsões, as previsões a gente faz, previsões do futuro, a gente sempre faz em relação à Lua, os trânsitos em relação à Lua. E para fazer um planejamento, é o planeta mais, o graha, né, o astro mais relevante na hora que a gente quer planejar alguma coisa. Então, qual é um bom dia para eu me mudar de casa? Qual é um bom dia para eu lançar um projeto? O primeiro planeta que a gente observa para tomar essas decisões de planejamento é sempre a Lua. E a Lua tem um único signo. E esse signo regido pela Lua é Câncer. Então, Câncer é esse reino da Lua, que é construído por Chandra ou pela Lua a partir do elemento água.
Então, a água está muito conectada com a lua e é fácil entender por que a lua escolheu esse lugar para habitar, né? Esse lugar aquático para habitar. Porque a água, principalmente essa água de Câncer, ela é muito fluida, ela se adapta ao recipiente que ela contém, né? E a água está sempre conectada com as nossas emoções, que é assunto da lua também. Então, o signo de Câncer passa a ser uma energia no nosso mapa muito conectada às emoções e à emotividade. E também muito voltado para esse ambiente interno. Então, as energias de Câncer, elas são energias mais introspectiva, né? Até porque é muita sensibilidade. E essa sensibilidade é como o caranguejo, que é o símbolo do signo de Câncer, né? Que precisa de uma casca dura para proteger um interior que é muito suave e muito frágil. Então, essas características de Câncer fazem com que a energia de Câncer seja uma energia mais introspectiva, mais reservada, porque está ligado a esse ambiente interno e é um planeta, um graha muito doméstico. E também faz com que Câncer seja uma energia mais privada, ou mais introvertida, ou ainda tímida, né? De um certo ponto. E é sempre muito relevante lembrar que todos nós temos a influência do signo de Câncer. Todo mundo tem Câncer no mapa natal, né? Umas pessoas com mais proeminência e outras pessoas com menos proeminência. Mas todo mundo tem uma área da vida onde se comporta de forma canceriana. Um fato muito importante, tanto sobre a Lua quanto sobre Câncer, que eu esqueci de falar, é que essas são energias muito conectadas à mãe, à nossa mãe, à maternidade. Porque dentro desse lugar, dentro desse arquétipo, a mãe é essa energia muito acolhedora, que faz a casa ficar aconchegante, que fica mais dentro de casa. É óbvio que isso não tem nada a ver com a característica da sua mãe, né? Porque isso depende de todo o posicionamento do seu mapa natal. Mas a gente está falando de arquétipos para entender melhor como funciona determinada energia. Então, todos nós temos o signo de Câncer no nosso mapa. E mesmo que a gente não tenha esse signo muito ativado, como por exemplo por estar no ascendente ou por ter muitos planetas posicionados, mesmo que não seja um signo muito proeminente, de tempos em tempos ele é muito ativado. Quer seja porque no trânsito a gente tem muitos planetas passando por ele, ou porque vocês... Ok, perdão, gente, tecnologias. Ok, então todos nós temos o signo de Câncer e todos nós temos a Lua no nosso mapa, né? Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente olha para o mapa natal, na verdade a gente está olhando para uma representação gráfica do céu. Então, obviamente, o signo de Câncer, que é uma constelação, estava no céu na hora que você nasceu e te influencia, assim como a Lua, né? Não é possível uma constelação inteira desaparecer para ninguém nascer. Então, a gente está falando de astronomia. Isso tudo existe fisicamente no céu. Então, é claro que todos nós temos uma influência canceriana. Então, claro que essas características cancerianas dependem da configuração de todo o mapa. Então, talvez você seja uma pessoa mais introvertida e tudo bem, você gosta de ficar dentro da sua casa e se sentir num ambiente seguro ou familiar, né? Esse ambiente familiar das pessoas da família mesmo são muito importantes. Ou talvez você não lide bem com essa influência, talvez você não goste de ser tímido, por exemplo, talvez você enxergue isso como um desafio na sua personalidade.
Então, se essas energias lunares, elas estão funcionando bem para você ou estão trazendo mais desafios, depende da configuração do seu mapa inteiro, né? Depende do posicionamento da Lua, depende de quantos planetas e quais planetas você tem em Câncer, depende de qual é o seu ascendente e qual é o posicionamento de Câncer dentro do seu mapa, né? Em que área da vida ele está influenciando. Tem uma pergunta aqui que o Sol em Câncer, se isso traria o medo de fora. Não necessariamente, só por essa indicação do Sol estar em Câncer, não é o suficiente para a gente traduzir essa energia lunar como uma energia de medo, por exemplo, né? Medo é alguma coisa que a gente não sente prazer em ter, né? A gente não busca o medo de forma geral. Então, isso seria a indicação de um mau posicionamento ou de um posicionamento desafiador da Lua ou de algum planeta em Câncer. Um planeta, por exemplo, que é muito desafiado quando está em Câncer é Marte. Então, só essa informação do Sol em Câncer não é o suficiente. Essa informação do Sol em Câncer é o suficiente, por exemplo, para a gente pensar que essa pessoa, esse nativo, tem um pai muito amoroso, né? Um pai que se comporta como mãe, por exemplo, um pai mais acolhedor e emotivo. E, de novo, se isso está funcionando bem dentro dessa configuração ou não, depende do posicionamento da Lua e depende de muitas outras coisas. Agora, independente do posicionamento que você tem a Lua, ou independente de como está Câncer dentro do seu mapa, tem um solzão aqui de repente, tem algumas, mesmo se você não conhece o seu mapa natal, tem algumas práticas que podem fortalecer essas energias. Então, a gente chama essas práticas de remédios astrológicos, e esses remédios eles podem ser usados não só para consertar uma energia para remediar uma energia que talvez você considere desafiadora, mas também para fortalecer uma energia que já te traz potência. Então, o primeiro mantra, né, o primeiro remédio que a gente sempre recomenda é o mantra para a Lua. Você pode procurar e encontrar vários mantras diferentes. O mais simples é Om Chandraya Namaha ou Om Somaya Namaha. Outras práticas que a gente pode considerar são práticas lunares às segundas-feiras. Segunda é o dia regido pela Lua. E você pode vestir cores claras nesse dia, que né, a Lua está muito relacionada com o branco, com a cor branca, mas também com cores claras. Você pode usar esse dia para fazer alguma coisa em relação à sua mãe, se aproximar dela, fazer alguma coisa por ela. E você pode fazer práticas ligadas ao leite na segunda-feira. Então, segunda-feira aqui em casa é o dia que eu trato o leite. E a gente pode pensar em leite de vaca, mas também pode falar de leites vegetais, se você for vegano, porque substâncias leitosas são assuntos da Lua. Então, eu compro leite de um produtor local e eu compro ele cru, então segunda-feira é o dia que eu fervo leite, faço queijo, faço requeijão, é o dia de lidar com leite aqui em casa. Agora, quando a gente fala da Lua, de remédio para a Lua, e quando a gente fala de estabilidade ou a paz mental, não tem remédio melhor do que meditação. Meditação é o remédio mais eficiente que tem para a sua Lua. Não só pelos milhares de motivos que você já deve ter estudado, já deve ter ouvido falar por aí, mas principalmente porque esse estado de uma quietude mental, de um lugar onde a mente está em paz,
ele depende de treino, como tudo na vida. Então, se você senta durante 20 minutos, 30 minutos por dia para exercer isso com consciência, eu vou sentar aqui e vou deixar a minha mente tranquila e quieta. Se você exerce isso, se você faz esse exercício, você desenvolve essa habilidade e durante o dia vai ser muito mais fácil você retomar esse estado, né? Se você está numa situação mais desafiadora e mais tumultuada, a sua mente vai saber esse lugar de quietude. Ela vai estar treinada a voltar para esse lugar. É uma habilidade. Você treina isso assim como você treina o tríceps na academia. Então, esse exercício de todo dia, você sentar por alguns minutos para fortalecer o seu estado mental, é o que a gente chama de meditação. E quando a gente senta para meditar, basicamente o exercício da meditação é de observar a nossa mente. E isso é muito importante, porque a gente vive durante o dia, a gente se comporta como se fosse a mente que mandasse na gente, né? A frase, penso, portanto existo, né? Não lembro agora quem falou isso, mas algum filósofo falou isso e não é porque a gente pensa que a gente existe, né? O Ayurveda, por exemplo, enxerga a nossa mente como sendo um órgão ou uma substância em alguns casos. E assim como o órgão, a gente precisa cuidar e olhar para ela, né? Assim como a gente fortalece o nosso coração, a gente precisa cuidar da nossa mente. A nossa mente se alimenta dos nossos sentidos. Então, a gente acha que digestão é só a digestão daquilo que a gente ingere, né? Que a gente come. Mas tudo que a gente absorve dentro do corpo a partir dos nossos sentidos passa por algum tipo de digestão. Então você pode achar que assistir um filme de guerra cheio de assassinato e coisas horrorosas não faz nada com você, você assiste aquele filme, desliga e pronto, acabou, mas isso não é verdade. É disso que você está alimentando a sua mente. E se você não senta para meditar todo dia e observa esse estado mental, se você não tem... o Maneco. Oi, Maneco. Meu irmão, gente, que saudade. Se você não para observar esse estado mental, se você não para observar como a sua mente está trabalhando, você não vai perceber que o alimento que você está dando para ela talvez esteja... desalinhando essa mente, né? Essas imagens que trazem medo e informações que talvez perturbem demais a mente, elas continuam ressoando depois que você desliga a TV, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente observar e a gente escolher com consciência do que a gente está nutrindo a nossa mente, né? Qual é o alimento mental que a gente está dando. E parar alguns momentos no dia, é isso que a gente chama de meditação, para observar quais são esses padrões mentais, né? Observar os padrões de uma forma geral. O que toda vez que alguém faz alguma coisa que você não gosta, como você reage a isso? Como a sua mente fica estimulando e remoendo determinado sentimento? No meu caso, por exemplo, isso acontece quando eu tô com raiva. Quando eu sinto raiva, a minha mente, eu sinto que ela entra num trilho que fica preso no mesmo lugar, né? Eu fico imaginando essas guerras mentais e fico imaginando essas brigas e da próxima vez que eu encontrar, da próxima vez que isso acontecer, e isso fica reverberando dentro da mente. E a gente começa a atribuir os nossos sentimentos aos outros, né? Eu estou irritada, porque essa pessoa é uma cretina, por exemplo, só que na verdade a irritação é toda minha, né? Não é ninguém que é irritante, sou eu que estou irritada, né? A irritação, a raiva ou todos os nossos sentimentos são nossa propriedade e responsabilidade. A gente não tem... E os sentimentos bons são a mesma coisa, né? A gente não sente... o amor que você sente não é
pode até ser, é lógico que o amor, ele é estimulado por alguma coisa externa, mas sentir amor depende exclusivamente de você, né? Não é outra pessoa que faz você sentir amor, tá dentro de você, você transborda isso ou não. Então, e é muito fácil a gente se confundir com essas coisas, né? É muito fácil a gente colocar no externo a responsabilidade do que é interno. Como, por exemplo, alguém que faz a gente, nesse exemplo, ficar com raiva ou ficar agressivo, né? Foi o outro que me fez ficar assim. A gente não pode ser esse painel de botões onde tudo que acontece é como se um botão fosse apertado e a gente não tem nada a ver com isso, né? É muito difícil. A gente até pode, você pode ser isso se você quiser, é sua responsabilidade. Mas na minha experiência, é muito mais difícil viver dessa forma. É impossível você conseguir, na hora que você responsabiliza o outro por aquilo que você está sentindo, você vira vítima da situação, porque o que o outro vai fazer não depende de você, depende dele. Então, você fica nesse lugar onde, se essa pessoa não voltar para mim, eu não vou mais sentir amor, ou se a atitude dessa pessoa não mudar, eu vou continuar sentindo raiva. Isso tudo está completamente fora da sua mão. E além de ser muito difícil pensar desse jeito e agir desse jeito, é uma ilusão, não é verdade. Você não, na hora que você atribui a responsabilidade dos seus sentimentos a outra pessoa, você está mentindo para você mesmo. Não são os outros que fazem a gente sentir, né? São padrões nossos que reagem a ações dos outros. Ainda assim, o amor é seu e está dentro de você, transbordando a partir de você, assim como a raiva, assim como a inveja, assim como a irritação, assim como a compaixão, tudo isso é seu. E uma vez eu entrevistei um físico quântico que é muito lindo, o Amit Goswami, e ele me falou uma coisa que foi muito marcante, que é essas riquezas, como o amor, a compaixão, a empatia pelos outros, elas são riquezas que estão disponíveis no universo em quantidade ilimitada. Ninguém nunca pode chegar para você e falar: ah, não, você está feliz demais, agora você não pode ser tão feliz assim. Ninguém pode te tirar isso. É sua responsabilidade e é o seu direito se sentir da forma como você quiser. Você pode pegar quanto amor você quiser do universo, não tem um limite para isso. E isso mudou muito a minha perspectiva em relação às minhas próprias escolhas, né? A gente fica atrás das coisas achando que coisas nos trazem alegria, ou a gente fica atrás de pessoas achando que o amor tá nisso, tá em outras pessoas, e a gente se engana, a gente não percebe que isso, na verdade, faz parte do que a gente é, e a escolha é nossa. Esse mês temos um eclipse lunar, e isso é muito relevante para a Lua. Então, no dia 26 pela manhã, o eclipse, se eu não me engano, vai das 5 e pouco da manhã até às 10 e pouco da manhã e tem o pico às 8. Essa é uma hora maravilhosa para você estar meditando, né? As práticas devocionais feitas durante os eclipses, o conhecimento védico ensina pra gente que essas práticas feitas durante o eclipse, elas são muito potencializadas. E o contrário também é verdadeiro. Durante o eclipse não é uma hora boa para você sair fazendo coisa, né? E é o primeiro de um par de eclipses. Os eclipses sempre acontecem em par ou em trio. Então a gente tem o primeiro eclipse lunar no dia 26 e tem o eclipse solar no comecinho de maio, no dia 10, se eu não me engano, mas não estou com essa data na cabeça. Então esse período de temporada de eclipse, né, entre um eclipse e o outro, também são dias que tendem a ter uma energia mais instável, então são dias bons para a gente manter a vida mais simples e um planejamento, né? Se você pode se planejar, eu super recomendo que você mantenha essa temporada entre eclipses mais simples, a vida mais simples e mais cuidadosa durante esse tempo. Eu vou falar mais quando
Mas provavelmente a semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre os trânsitos desse mês, porque essa primeira quinzena do mês está relativamente tranquila, não tem muita coisa acontecendo, mas a segunda parte do mês tem trânsitos, tem um monte de trânsitos intensos e tumultuados. Então, eu vou fazer, em algum momento, eu vou compartilhar sobre esses trânsitos com você. Mas já fica essa data para você save the date, marcar a data na sua agenda, dia 26 de manhã, eclipse lunar. Pelos cálculos siderais, a Lua vai estar em Escorpião. Tem um monte de coisa estranha acontecendo, estranha não, mas um monte de coisa atípica acontecendo em relação à comunicação e a assuntos que talvez a gente não tenha muita clareza, e esse eclipse lunar pode trazer mais clareza sobre muitos assuntos. Então, é uma ótima... a Denise está perguntando se eu tenho alguma recomendação para o eclipse lunar. A melhor recomendação que eu tenho, e é o que eu faço durante os eclipses, é você estar durante esse período do eclipse, que vai mais ou menos das 5 às 10 da manhã do dia 26, meditando. E se você tiver práticas devocionais, eu também super recomendo que você faça as suas práticas devocionais, porque é uma forma de se proteger de uma energia que é muito intensa e instável para a gente lidar. E essas práticas, elas são muito potencializadas a partir na hora que elas são feitas durante um eclipse. Os eclipses exageram o resultado dessas práticas. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas do chat. A Adriana está me perguntando, está falando sobre um pouco sobre quando a Lua sofre influências tão fortes negativamente que adoecem a mente a ponto de gerar depressão. A gente consegue ver isso astrologicamente a partir dos trânsitos e do posicionamento da Lua no mapa. Algumas situações muito desafiadoras para a Lua é uma conexão próxima da Lua com energias de Marte. Então, Marte em Câncer ou a Lua em Escorpião, a Lua muito próxima de Marte, a Lua muito próxima de Saturno também tende a ser muito desafiadora. Quer dizer, tende não, pode ser desafiadora, depende do posicionamento de todo o resto do mapa. E a astrologia tem remédios fantásticos, assim como o Hatha Yoga e o Ayurveda, né? O Hatha Yoga e o Ayurveda incluem a mente no corpo. É um absurdo. Outras, para mim, é muito estranho conhecimentos que separam a mente do corpo, né? Mas a gente trata, dentro do Yoga e do Ayurveda, a gente trata isso nesse caminho de mão dupla, né? Na hora que a gente trata a mente, a gente aumenta o equilíbrio da mente, ela influencia o corpo beneficamente, e na hora que a gente está com o corpo equilibrado, isso influencia a mente também beneficamente. Então, são as práticas dentro do Ayurveda, a forma como a gente trata a mente é um tratamento que se chama Sattva Vajaya. Aumentar a quantidade de equilíbrio na mente, né? Deixar ela equilibrada e mais equânime, com maior quantidade de sattva, que é um guna, uma qualidade da matéria. Vamos ver o que mais de perguntas. Opa. Sol em Câncer, já falamos. Rahu em Câncer pode ser um posicionamento, pode exagerar demais os sentimentos, né? Isso pode ser bom ou pode ser mais desafiador. Marte em Câncer, ele precisa reaprender, Marte precisa reaprender como agir quando está em Câncer. A semana que vem eu vou falar sobre Marte. Marte é um guerreiro e Câncer, né, ele é um soldado, ele quer ser disciplinado, ele é agressivo, ele é impulsionado pelo movimento e pela conquista, é uma energia muito masculina. E quando ele tá nesse lugar que é tipo a cozinha da casa, onde a mãe tá fazendo comida com amor para os filhos, esse soldado precisa reaprender como se comportar, né? Isso pode ser um pouco desafiador.
Marte em Câncer também pode trazer intolerância à lactose. Beijo pro Arnaldo Maneco. No Ashtaka Varga, a lua do meu mapa, pontuação em Câncer é 1. Você pode falar... acho que a gente não consegue falar muito bem sobre Ashtaka Varga agora nesse momento, né? É uma técnica um pouco mais aprofundada. Acho que é isso que a gente tem de perguntas por hoje. Então, eu queria agradecer o tempo de vocês. Se vocês tiverem questões ligadas à Lua ou esses indicativos que eu falei sobre a Lua e quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, você pode comentar. Eu vou deixar esse vídeo gravado no IGTV e você pode colocar as suas dúvidas e comentários. Se você quiser compartilhar como a Lua está funcionando, como você reconhece a Lua no seu mapa, fica à vontade, eu vou adorar saber, tá bom? Obrigada pela atenção, ótima sexta-feira para vocês e a gente se vê de novo na semana que vem. Sexta-feira, das 8 às 9, toda sexta-feira vai ter live para falar sobre algum dos planetas. Até já, gente. Obrigada.